Aleluia, boa noite. Ficam em pé um pouco. Vamos ficar em pé um pouco. Você vai falar o seguinte: hoje à noite vai ser uma noite revolucionária em minha vida. Vai ser uma noite em que o Espírito Santo vai me pegar, vai me sacudir e eu vou ser transformada. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, podem sentar, gente. Eu estou sentindo muito forte a presença de Deus. Muito forte mesmo. Eu estava ali, mas eu quase caía, porque era tão forte a presença do Senhor. Né? Então, essa canção que nós cantamos é profunda, é maravilhosa. Sabe, quando a conferência passar, você tem que querer Deus. Quando termina o culto, você tem que querer Deus. A gente tem que estar cansado de nós mesmos. Quem aqui está cansada de ser você mesmo? Você quer mudar? E a palavra que a pastora Andréia trouxe aqui foi fenomenal, maravilhosa, né? Eu fui muito tocada. E eu quero falar para você nessa noite sobre mulheres confiantes e confiáveis. Quem aqui se acha confiante? Eu me acho. Mas eu aprendi a ser confiante, né? Então, o que significa confiante, gente? Segundo o dicionário, confiante é aquela pessoa que tem uma esperança firme, é aquela pessoa segura de si mesmo, é aquela pessoa que é crédula, que tem fé. Isso é alguém confiante, né? Mas eu quero falar não somente da mulher confiante, mas da mulher confiável. E o que é confiável? É uma pessoa leal, uma pessoa verdadeira, é aquela pessoa em quem eu posso confiar. É uma pessoa sincera, é uma pessoa merecedora de crédito. É tão ruim, é tão horrível para a gente confiar um segredo no nosso coração para alguém que não é confiável. Porque depois todo mundo vai ficar sabendo, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Nada é impossível para aquela pessoa que tem um coração confiante no Senhor. Confiante no Senhor. Nós aprendemos a ser confiante com o Senhor, através do Senhor. Tá, e a palavra do Senhor fala, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Em tudo, como diz o pastor Eibe, tudo no grego é tudo mesmo. Né? Então, ser confiável em tudo, ser sóbria, não caluniadoras, né? Mas serem dignas. E Provérbios 31, versículo 11, fala: o seu marido tem plena confiança nela. É tão bom quando nós sabemos que alguém pode confiar na gente, né? É tão bom quando você ouve isso de alguém: eu confio em você. Você é confiável, né? Mas é tão ruim quando as pessoas passam de longe, porque elas não confiam em você, não confiam em mim. Não é que é ruim isso? Então essa noite eu quero falar o que leva uma mulher a não ser confiável. O que leva uma mulher a não ser confiante. Né? Então, o que leva uma mulher a não ser confiante? Sabe, uma das principais coisas é ela ter uma baixa autoimagem. Né? O que significa autoimagem? É como você se vê. É como você se enxerga. É quando você olha para você mesmo, o que você vê. Né? Então, autoimagem é isso, é como eu me vejo.
Mas o que leva uma mulher a não ser confiante é ela ter essa baixa autoimagem. Ela olha para dentro de si e ela tem um sentimento de inferioridade, um sentimento de inaptidão. Significa, eu não sou apta para fazer isso. Ela já dá um diagnóstico dela mesma, né? Muitas mulheres se sentem assim e elas podem não falar. E isso acontece. Aconteceu comigo, eu tive que vencer isso, gente. Sentimento de inferioridade, né? Você tem que olhar para você mesmo e ver algo diferente, né? Quando eu me olho no espelho, eu sempre falo, eu sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher elegante, eu sei me comportar, eu tenho classe, eu sou uma mulher que eu reflito Deus, eu sou uma mulher confiante. Eu estou falando sério, eu faço isso quase todos os dias. Eu levanto e eu falo para o Senhor, porque eu aprendi a ter uma visão de mim mesma. Mas a gente vai falar como a gente vai adquirir isso, né? Então, uma mulher, o que leva uma mulher a não ser confiante, ela se sentiu nada, né? Ela se sentia a pulga do pé do elefante. Não serve para nada lá, né? Não vai dar nenhuma coceirinha no pé do elefante. Outra coisa que leva uma mulher a não ser confiante é ter uma baixa autoestima, né? E o que é autoestima? É o valor que você se dá, é o valor que você tem. Então, autoimagem é como eu me vejo, e autoestima é o valor que eu tenho. Só que tem mulheres que não conseguem ver nenhum valor nela. Elas fazem uma avaliação muito baixa acerca dela mesma, né? Elas não se valorizam. Elas não têm aquela valorização pessoal. Uma vez eu estava num certo lugar e tinha uma pregadora, uma pastora internacional. Ela não é do Brasil. Ela não é brasileira. E eu estava lá, e sabe quando você sente que a pessoa não foi com a sua cara? Eu senti isso daquela mulher comigo. E eu estava lá, e ela falou assim, na mesa do jantar: pastora, mas o falar dela não era assim, legal. Ela falou: pastora, a senhora é índia? Eu falei com todo orgulho: eu sou índia. Aí, o que eu fiz? Porque é verdade, a minha avó era índia, da tribo mesmo, gente. Então, eu falei: eu sou índia. A minha avó era da tribo, ela casou com um português. E eu fui contando a história, e ela foi ficando tão pequena na mesa. Sabe por quê? Porque eu sei o valor que eu tenho. Eu sei o valor que eu tenho. Eu sei o valor que foi pago por essa índia. Entendeu? Então, nós não precisamos ter vergonha de onde nós viemos. Quem são nossos pais? A gente precisa ter essa autoestima. Eu sei o que eu sou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o valor que eu tenho, né? Mas tem mulheres que elas são inseguras, ansiosas, por causa de uma baixa autoimagem, né? Elas são inconstantes e insatisfeitas. Mas nós não podemos acusá-la, porque esses comportamentos foram adquiridos através de rejeições, de humilhações, de muitas críticas, né? Colocando você para baixo, tentando puxar. Sabe por quê, queridas? Porque desde o princípio foi assim. Quando Deus criou a mulher, que nós somos uma obra-prima, obra maravilhosa, que fomos criados pela mão de Deus, criada à imagem e à semelhança do Senhor. Desde que a mulher apareceu na terra,
ela encontrou um inimigo. Esse inimigo, ele faz tudo para destruir a nossa autoimagem. Ele faz tudo para destruir a nossa autoestima. Mas nós não somos ignorantes, nós já sabemos disso. E nós não vamos aceitar. Essa briga já está ganha. Um dia lá em Fortaleza, um senhor falou assim para mim: Cleia, cuidado com teu filho, que a minha filha é muito boa de luta. Ele fica mexendo com a minha filha. Aí eu falei para ele assim, na brincadeira, mas eu falei para ele: pois é, irmão, mas eu sou boa em briga de rua. Né? Então, nós temos que falar isso para o diabo. Ele vem, opa, eu sou bom, eu sou boa. Sabe por quê? Quem luta por mim é Deus, é Jesus, meu irmão. Né? Então, queridas, e eu tenho ensinado isso para o meu filho. Ele fazia natação lá em Fortaleza, quando era bem menor, nessa escola, e ele era o único da cor mais escura. Todos eram bem branquinhos. E um dia, um dos meninos começou a falar para ele, assim, ter preconceito, racismo com ele. E ele chegava lá em casa assim, mal, ó. Falei: o que tu tem, macho? Ele: mamãe. Eu falei: não, você é filho de Deus, você é uma bênção. Eu comecei a colocar ele para cima. Você nasceu para vencer, meu filho. Levanta esse peito, olha no espelho, começa a falar isso. E, gente, teve uma competição lá. O que aconteceu? Nessa competição eu fui para lá, né, como uma mãe torcedora, e o meu filho ganhou a competição da escola de natação. Mas essa parte eu não ensinei para ele, que ele fez. Ele ia subindo a escadinha da piscina. Quando ele chegou lá em cima, ele olhou para trás e falou: professor, mamãe, eu posso ser preto, mas eu venci. Né? Então eu olhei para ele: ô Senhor. Mas ele estava dizendo assim, ele venceu aquilo, né? Ele venceu. Então nós precisamos, não aceite esse sofrimento, né, interior, porque você não está se valorizando. Quando nós não nos valorizamos, nós falamos para Jesus: Jesus, o teu sacrifício não valeu de nada para mim, não tem valor nenhum. Nós não podemos, nós temos que lutar contra esse sentimento, né? Por quê? Porque, gente, o que Satanás faz? Ele quer pegar a nossa história de vida e nos deixar presos lá nessa história. Só que a tua história de vida já é passado. E a Bíblia fala o quê? Que o nosso passado foi lavado no sangue de Jesus, gente! Os meus pecados foram jogados no mar do esquecimento. Sabe, quando eu peço perdão e eu confesso, Deus esquece. A gente não tem que ficar lembrando, é a Ele. Então Satanás, ele quer pegar a minha história de vida, a tua história de vida, para escravizar você. Mas a Bíblia fala, João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós conhecemos a verdade, porque a verdade não é um conceito, a verdade não é uma coisa, ela é uma pessoa e o nome dela é Jesus. Eu conheço e você conhece. Então nós não podemos aceitar, porque Satanás, ele é nosso inimigo, ele é meu inimigo, ele é teu inimigo. Mas se ele quiser vencer você, ele vai ter que vencer Jesus primeiro. E isso ele não vai fazer. Ele não pode fazer. Então, o inimigo, ele quer pegar a tua história de vida, sabe? Para ele ficar te acusando. Eu sei o que tu fizeste no verão passado. Ele vai ficar acusando você. Sabe, em 1939 tu fizeste isso. Eu não me lembro disso não. Está tudo esquecido, está apagado. E foi apagado com o sangue de Jesus.
Ele quer trazer acusação para a tua vida, né? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que Ele quer cegar o nosso entendimento, gente. Ele quer colocar algo na nossa frente para que a gente não veja as verdades maravilhosas, as conquistas tremendas que Jesus fez na cruz do Calvário, para que eu pudesse ser livre, para que eu pudesse ter uma mentalidade de filha, de irmã de Jesus. Nós precisamos andar de uma forma diferente. Agora, gente, qual é um problema que está assolando a humanidade? Alguém vai dizer é o pecado. É verdade, é o pecado. Mas tem uma coisa que faz com que a mulher se sinta desse jeito, não confiante, baixa autoestima, baixa autoimagem, presa na sua história, né? Ah, porque eu sou assim, porque a minha mãe era assim. Eu vi ela fazer isso. Gente, chega! Nós temos que olhar em outra direção. Eu não sou assim mais. Eu fui, hoje eu sou transformada. Eu não vim aqui nessa terra para repetir a história de vida dos meus pais e de nenhum referencial que eu tive na vida. Eu vim aqui para fazer uma nova história. E a Madre Teresa de Calcutá tinha um ditado, ela dizia: eu sou um pequeno lápis na mão de Deus, aonde Ele está escrevendo uma nova história. Gente, é isso que nós somos na mão de Deus. Você é um lápis maravilhoso que Ele está escrevendo uma nova história. Você não tem que repetir as coisas que você viu quando era criança. Os seus referenciais, se não foram bons, você não vai repetir, porque agora você tem outro entendimento. Você tem um libertador. Você tem alguém que acredita em você. Você tem alguém que te ama e que foi capaz de dar a vida por tua causa e por minha causa. Você tem alguém que deixou uma carta de amor escrita, um manual, para que nós pudéssemos seguir, para ter uma vida vitoriosa. Agora, gente, uma coisa que eu tenho visto no mundo cristão, eu tenho falado com muitas mulheres, e uma coisa que eu percebi é que existe algo, né, que a medicina chama de fome oculta. Vocês já ouviram falar sobre isso? Fome oculta é um mal da humanidade hoje. Sabe o que significa fome oculta? Para a medicina, são aquelas pessoas que comem muito, mas não se alimentam. Elas estão comendo de tudo, mas o corpo não é alimentado de micronutrientes que são super importantes, né? E hoje o déficit no corpo humano são de vitaminas e de minerais, porque só come batata, né, hambúrguer e etc, né? Batata frita, muito ketchup, muita coisa assim. Então existe esse mal na humanidade chamado fome oculta, sabe? No princípio que a pessoa começa a se alimentar assim, ela não vai sentir nada. Mas deixa passar alguns anos, começam a aparecer as consequências: pressão alta, diabetes e muitos outros males da saúde no corpo da pessoa, porque o corpo dela passou uma vida se alimentando mal. E o corpo está clamando, porque o corpo tem fome, mas daquilo que é certo. Na igreja muitas vezes está acontecendo isso, está havendo uma fome oculta. A gente está se alimentando dos ministérios, a gente se alimenta do discipulado, das comunhões na célula. Gente, eu amo tudo isso, eu amo, mas isso não alimenta a minha alma. Não alimenta. Se nós só nos alimentarmos no domingo
do culto, na hora da célula, no nosso discipulado, nas comunhões, a gente está só se alimentando mal. O nosso corpo espiritual está clamando pelas vitaminas e os nutrientes corretos. Sabe o que é isso? Relacionamento com Deus. TSD é o que vai matar a fome da nossa alma. Não existe ministério, não existe nenhum ser humano que pode fazer isso por você. Não existe a comunhão mais profunda aqui na terra que vai fazer isso. Somente se você estiver alimentando do que é certo, do que é correto, que é através de um relacionamento com Deus, é que você pode fazer todas as outras coisas. Porque quando nós não estamos alimentadas, das vitaminas celestiais, dos nutrientes da palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde a gente vai se decepcionar, vai se frustrar e acabou tudo. Aí vai culpar o pastor, a igreja, o discipulador, a célula e etc. Porque está se alimentando errado. Precisamos fazer alguma coisa para restaurar isso, gente, para mudar essa situação. E a primeira coisa que nós temos que entender é sobre quem nós somos, porque a nossa verdadeira identidade, quando eu entendo quem eu sou em Cristo, quando eu entendo o que eu tenho em Cristo, quando eu acredito nisso, eu restauro a minha verdadeira identidade. E a verdadeira identidade é aquela visão interior, a visão que você tem de você mesma. Qual é a visão que você tem de você mesma? É uma visão elevada? Então, nós precisamos aprender isso. O que nós precisamos fazer para restaurar isso é ter uma visão exterior. É a visão, o que significa a visão exterior? É saber qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Você sabia que Deus tem um propósito para a vida de cada um aqui? Deus tem um sonho para cada um aqui. Mas nós precisamos descobrir isso, gente. Isso nós não descobrimos nos alimentando mal. A gente descobre isso quando nós estamos sendo alimentados, pelos nutrientes que vêm do Espírito Santo, por aquele tempo gostoso que a gente pode estar na presença de Deus. Então nós precisamos aprender a cultivar um relacionamento com Deus. Agora, o que é cultivar? Aqui tem muitas plantações, não é verdade? O que é cultivar? É você, gente, manter aquilo que você plantou. Que, gente, é ensinado. Eu sei que a igreja aqui tem ensinado você a importância do seu relacionamento íntimo com Deus, do teu TSD. E você começa, mas você não é perseverante para continuar. Cultivar é isso, é perseverar em manter aquilo que eu comecei. E relacionamento, o que é um relacionamento íntimo? O que é uma intimidade? Gente, a minha intimidade somente se desenvolve através de um relacionamento. Eu não posso dizer que eu sou íntima da pastora Líbia se eu não me relaciono com ela. Eu não sei o que ela gosta, eu não sei a cor predileta dela, eu não sei as opiniões dela, eu não sei qual é o desejo do coração dela. Isso não é intimidade. Com Deus é assim. Intimidade se desenvolve com relacionamento. Não tem jeito, tem que ser assim. E é somente assim. Aí eu vou conhecer o coração de Deus, as suas vontades, os seus desejos, as opiniões dele acerca de qualquer assunto, o que ele pensa de mim. Não tem escapatória. E tem uma coisa: relacionamento dá trabalho. Às vezes você não quer se levantar
está cansada, mas você vai precisar. Um dia, quando Samuel era menor, mamãe, eu preciso mesmo tirar tempo com Deus hoje? Eu falei, não, meu filho, mas também tu não vai comer, tu não vai beber água, tu não vai poder chegar na cozinha hoje. Ele, mamãe, é verdade. Às vezes, você não quer se relacionar com Deus, por causa da sua alma, não quer mesmo, está com preguiça, está cansada. Aí você pensa, não, hoje eu não vou comer nada. Imagine, uma semana sem comer, 2 semanas, 3 semanas, né? Tem pessoas que ficam muito tempo, apesar de serem salvas em Jesus, sem se alimentar dessa fonte. Então nós precisamos aprender a cultivar esse relacionamento. Nós não podemos deixar o nosso espírito, a nossa alma clamar porque está com essa fome espiritual. Porque nós estamos nos alimentando por coisas, é bom, coisas boas, são coisas boas, mas não são coisas primordiais, né? Não são. Precisamos compreender isso. Outra forma de eu mudar essa situação, eu não quero mais ser essa mulher insatisfeita, ansiosa, né? Fofoqueira, maldizente, preguiçosa. Tem milhares de colheres, todos os pratos da casa, todos os copos da casa, todas as roupas estão sujas. Eu não quero mais ser essa mulher. Outra forma de mudar a situação, como a gente se vê, qual o valor que a gente tem se dado, é estudando a palavra de Deus, gente. E a palavra estudar significa esforço da nossa parte, né? Não é só abrir a boca. Alguém, não, mas a palavra de Deus diz que é para a gente abrir a boca que Deus vai nos dar a palavra. Só se essa palavra já estiver no teu coração e na tua mente, né? Temos que estudar a palavra, temos que saber o que a palavra fala a respeito de nós mesmos, a respeito de Deus, a respeito dos propósitos de Deus. Nós precisamos nos apropriar pela fé da palavra de Deus para a nossa vida. Nós precisamos. A palavra de Deus não pode ser um amuleto. Muitas vezes eu já fui na casa de pessoas que está lá a Bíblia aberta. Meu Deus, só poeira a Bíblia está aberta lá. Não se apropria, não estuda daquilo que pode alimentar o teu espírito e a tua alma. Tem pessoas que estão obesas dentro da igreja, porque estão se alimentando de tudo que é errado. Tudo que é errado não, de tudo que não alimenta o espírito. Trabalham, fazem coisa, mas não oram, não estudam a palavra, não tomam posse da palavra de Deus. Então, nós precisamos verbalizar a palavra, falar a palavra. Nós precisamos falar, eu sou amada de Deus. Sabe por que eu sei que eu sou amada? Porque Jeremias capítulo 31, versículo 3 fala o seguinte: com amor eterno te amei. Meu Deus, não tem melhor que Ele. Com amor eterno eu te amei. Quando eu penso nisso, ó Senhor, com amor eterno o Senhor tem me amado. Como eu sou especial para esse Deus. Como nós somos especiais. E Ele continua dizendo, e com benignidade eu te atraí. Sabe o que é benignidade? É algo bom. É algo benigno, é uma bondade. Ele nos atraiu com isso. E Ele declara o amor eterno por nós. Com amor eterno eu te amei. É para sempre. E para sempre é para sempre mesmo. Então nós precisamos
declarar a palavra de Deus, apropriar por fé, verbalizar essa palavra. Até que ela se torne realidade na sua vida. A palavra de Deus, ela é a única que tem o poder de se tornar real e trazer uma transformação benigna para dentro de nós. Não adianta tentar fazer outra forma, gente. Não adianta ir por outro caminho. Nós precisamos entender que nós já fomos aperfeiçoadas em todo bem. Gente, eu sou perfeita em tudo. É isso que quer dizer, O que o apóstolo Paulo estava falando em Colossenses capítulo 2, versículo 10. Vocês foram aperfeiçoados em tudo. Mas muitas vezes a gente não faz a coisa perfeita. Porque nós ainda estamos aprendendo, Mas a gente tem que declarar. Nós precisamos declarar: sou aperfeiçoada em tudo. Ele fez isso por mim. E nós somos libertas também. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós somos frutíferas, Aquele que permanece no Senhor vai dar frutos e frutos permanentes. Mas tudo tem um mandamento, tudo tem uma promessa de Deus, Ele fala, quem permanece, gente, é quem permanecer é ficar, permanecer é habitar. E é isso que Ele quer, que você desenvolva um relacionamento íntimo, pessoal, que você conheça Ele. Ele está atrás de mulheres que estão determinadas a conhecê-lo. Sabe por quê? Porque Ele quer se dar a conhecer. Ai, como eu gostaria de ser igual a pastora Andréia. Vão orar, gente, pagar o preço, jejuar, aplicar fé, Tem muitas pessoas que querem o bônus, mas não querem pagar o ônus, não pagam o preço. O preço tem que ser pago. E esse preço pago é a palavra que tem que estar no teu coração. É aquele relacionamento íntimo. Eu não tenho tempo, pastora. Tem sim. Fica no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no joguinho. Como é o nome do jogo mesmo, gente? Aquele das bolinhas? É esse jogo aí que vocês estão jogando demais. Então tem tempo. Olha, eu nem assisto novela, mas estou assistindo um bocado de série. É a mesma coisa. Aí tem muito tempo, muito tempo para assistir as séries. Mas não tem tempo para orar. Você que vai decidir o que é prioridade na sua vida. Mas também você vai determinar como você vai ser e como você é. Nós temos tempo, gente, nós temos tempo. A gente dá um jeito. A mulher é capaz de dar um jeito em muita coisa. Não é verdade? Nós somos desse jeito. Nós podemos dar um tempo. Se nós quisermos, nós teremos relacionamento íntimo com Deus. Então, nós temos que ter essa consciência. Eu quero dar um exemplo aqui de uma jovem, 15 aninhos. Maria, mãe de Jesus. Ela foi uma mulher confiante. Ela foi tão confiante que ela se tornou confiável a Deus. E Deus fez com que ela fosse a mãe do filho dele. Olha só. Apesar das circunstâncias. Naquela época foi a época mais opressora do Império Romano na vida dos judeus. Mas uma coisa eu imagino, a família dela, viu, mamãe? Nós somos responsáveis muito pela formação dos nossos filhos, o que eles vão pensar de Deus, o que eles vão conhecer de Deus. A família dela, a mãe dela, o pai, não sei, mas eles fizeram com que Maria conhecesse as tradições, Maria conhecesse as histórias, Maria conhecesse o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que libertou o povo, o Deus que ressuscitou, o filho da viúva.
Ela sabia quem era Deus, ela confiava, e porque ela confiava em Deus, ela era confiante de quem ela era, e isso levou Deus, confiar nela, ela se tornou confiável a Deus, gente, o que formou todo o universo. Imagine isso. E ela não se preocupou com o que as pessoas iam falar. Tanto que ela fala o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Gente, que declaração mais profunda. Ela diz: a minha alma engrandece. Só pode falar assim quem tem intimidade com Deus, quem conhece a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele olhou para mim e me viu que eu era digna de confiança. Isso é o canto de Maria. Ela é uma inspiração. Então nós precisamos compreender isso. Para nós nos tornarmos mulheres confiantes, nós precisamos aprender a palavra de Deus e acreditar na palavra de Deus. Acreditar. Você tem que tomar uma decisão de crer nessa palavra. Ela é a verdade. Ela é a vida que nós precisamos. Eu quero também dar exemplo de 3 mulheres que estavam na mesma família: Noemi, Ruth e Orfa. Noemi, apesar das circunstâncias que ela estava passando, perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. E ela não foi para Moabe porque ela quis. Eu vou para Moabe. Não, ela foi para Moabe porque ela se submeteu ao esposo dela, que ele queria sair de Belém, que era a casa de pão. Ela foi, mas ela não perdeu essa confiança. Noemi era uma mulher confiante, apesar dos sofrimentos. Sabe por que eu acredito nisso? Porque as 2 noras dela confiaram nela. Depois uma deixou, mas a Ruth confiou na Noemi. Noemi era confiável. A tal ponto que quando ela deu um conselho para Ruth, Ruth fez tudo o que ela mandou. Ela era uma mulher confiante e confiável. Quem você tem sido? E o que você gostaria de ser a partir de agora? A mulher confiante em Deus, ela é grata. A mulher confiante em Deus, ela não é invejosa. A mulher confiante em Deus, ela não é fofoqueira. Ela é uma confidente de confiança. Ela não espalha os segredos alheios. A mulher confiante em Deus, ela tem compaixão do próximo. E nós temos que aprender a ter essa confiança, para que nós possamos ser confiáveis. Confiáveis a quem, pastora? A Deus, gente. Você sabe que Deus quer confiar em você? Deus quer confiar em mim e me dar um grande propósito para realizar aqui nessa terra. Mas muitas vezes nós não somos essas mulheres confiáveis a Deus. Não somente a Deus, mas principal é Deus, gente. Porque depois tudo vai se colocando no lugar. Eu quero que você pense nisso nessa noite. Eu quero que você tome uma decisão nessa noite, para o seu bem e para o meu bem também. Sabe o que? Tomar uma decisão. Aconteça o que aconteça, venha o que vier. Gente, o inimigo vai fazer tudo para você não se relacionar com Deus. Vai doer o teu dedão, a cutícula parece que entrou dentro. Começa a doer. Vai tocar o telefone. Vai acontecer alguma coisa lá na casa. Tudo para atrapalhar o seu relacionamento com Deus.
Você tem que tomar uma decisão. Eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Em oração, em adoração, em quebrantamento. Vocês têm estudado aqui como fazer um TSD, então não preciso falar isso. Mas precisamos ser perseverantes em cultivar esse relacionamento. Sabe, gente, tem muitas pessoas que são salvas, mas também salvas, mas não são libertas. Porque o que liberta alguém é ele orar muito, buscar muito a Deus, se relacionar, aprender a ter temor, né? A saber o que a palavra fala sobre certos assuntos aí do mundo, a não aceitar os vômitos de Satanás. Alguém já tomou vômito aqui? Eu vou falar para vocês que eu já, uma vez. O Samuel era bebê e eu estava na cama e eu levantei ele assim, ó. E eu estava com a boca aberta e ele vomitou na minha boca. Eu não podia jogar porque era meu filho. Tomei uma parte do vômito dele. É tão nojento. Mas tem muita gente deixando Satanás vomitar na sua boca. Ai, que nojo! É verdade. Com as palavras. Você começa a mudar e ser igual aos outros aí no mundo, falando aquelas palavras que não vão glorificar a Deus. Às vezes a forma de vestir. Ah, não tem nada a ver isso. Vamos ver o que a palavra diz a respeito disso. Né? Então, nós precisamos compreender que a nossa vida com Deus não foi só para a mente ser salva, não, gente. É para ser liberta. E a libertação vem através de um relacionamento íntimo pessoal. A libertação vem através da palavra. Porque quando eu conheço a palavra, eu vou confessar o meu pecado. Eu vou ser quebrantada. Eu vou ter temor. Eu vou compreender quem eu sou. Né? Então, uma vez uma mulher falou assim para mim: ei, pastora, a senhora não tem vergonha de usar vestido longo? Eu falei: por quê? Porque a senhora é muito baixa. Eu falei: mas gente, eu sou lindíssima de vestido longo, eu amo vestido. Eu sou maravilhosa, eu amo saia longa. Eu não me importo com a minha altura. Né? Então, a gente tem que se amar. O que a Bíblia fala? Quem é para amar quem? O próximo? Como? Agora, se você não se ama, o que você vai dar para o seu próximo? Não é verdade? Então, vamos ficar em pé. O que eu quero que você faça, gente? Eu também. Todo dia, gente, eu luto. Todo dia eu luto. Todo dia eu luto. O que é isso? Todo dia eu decido. Hoje... E tem uma confissão que eu aprendi com a Joyce Maia. Ela fala o seguinte: hoje Satanás vai tentar você para pecar contra Deus, mas você vai dizer não. Hoje Satanás vai fazer tudo para não deixar você orar, mas você vai orar. Todo dia eu decido: hoje eu vou conhecer mais a Deus. Hoje a palavra do Senhor vai ficar no meu coração, né? E uma última coisa que eu quero falar. A mulher confiante, ela é grata a Deus. Ela é grata. Gente, a mulher confiante, que sabe quem ela é em Deus, ela fica agradecida com tudo que ela ganha. Sabia disso? Com tudo que ela tem. Porque a Bíblia fala em Salmo 50, versículo 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Quem é grata faz um sacrifício a Deus. E isso é aceitável. Ele diz que honra a Ele. E gratidão é um sentimento de dívida.
Nós precisamos ter esse sentimento de dívida no nosso coração. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Até quando eu ficar bem velhinha, porque eu vou morrer em ditosa velhice, como a Bíblia disse, né? É isso que vai acontecer comigo. Até quando eu estiver bem velhinha, eu vou ter uma dívida com a família Huber, porque foi através deles que eu conheci o Evangelho. Eu vou ter essa dívida, essa gratidão. Então, a gratidão é um sentimento de dívida que tem que brotar no nosso coração. Nós temos que ter esse sentimento para com Deus. Ser grata a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada que o meu cabelo é maravilhoso. Obrigada porque é o Senhor que me teceu. Porque o Senhor me colocou na altura que o Senhor quis. Porque essa altura vai glorificar o Senhor. Obrigada porque a minha cor é maravilhosa. É a cor perfeita que o Senhor escolheu para mim. Obrigada porque o Senhor me ama. O Senhor se entregou por mim. Porque o Senhor é um Deus lindo, maravilhoso. Um Deus que tem estado à minha disposição. E a palavra do Senhor diz: buscais-me e me achareis quando você me buscar com todo o vosso coração. Quem quer ser achado de nós? Eu quero fazer uma pergunta. Isso tem tocado o teu coração? Sim ou não, gente? Aleluia! Elas falam. Gritem, vocês são libertas. E eu quero que você comece a fazer isso hoje. Você vai começar a se derramar aqui. Mas não é só aqui não, gente. É todos os dias, né? E eu vou falar uma coisa pra você, mulher. O diabo, ele quer tocar em você pra você ser preguiçosa. Teu marido ficar com raiva de ti, a tua sogra, os teus cunhados, o teu discipulador. Essa mulher preguiçosa. Você vai dizer pra ele: Satanás, eu não sou uma mulher preguiçosa. Eu sou uma mulher que gosta de fazer as coisas, que é tudo limpo e organizado. Quando eu me casei com o Ivanildo, eu não sabia cozinhar. E todo mundo lá na missão, que eu morava na missão, ficava bagunçando comigo. Tinha um missionário que passava lá e: ei, Leia, o que tu vai fazer hoje? Aí todo mundo ria. Aí eu fui lá na casa da pastora Rebeca. Eu falei: Rebeca, hoje eu vou cozinhar e eu vou colocar óleo ungido na comida. E eu aprendi a cozinhar. No início, né, não saía muito bom, mas hoje pode ter certeza que eu cozinho muito bem. Muito bem. Então, gente, não aceite. Você é uma mulher ativa, você é uma mulher bonita, você é uma mulher formosa, você é uma mulher afiada, você é uma mulher disposta. Você é o projeto que Deus fez, você tem um propósito, você foi formada pela mão de Deus. Comece a se olhar no espelho e declarar: eu sou uma mulher leal, eu sou uma mulher de acordo com a vontade de Deus.